Olá, bem, hoje eu gostaria de falar sobre Marta e Maria. E quando isso apareceu no ao meu coração, de falar sobre isso, eu acredito que começou muito pelo perfil de Marta. Eu sei que essa narrativa que nós vamos ver hoje já foi estudada, já foi falada inúmeras vezes, mas nos dias atuais parece que se torna muito mais pertinente porque nós vivemos num mundo muito acelerado, com muitas coisas para fazer, inclusive na própria igreja, muitas atividades, muitas programações, e acabamos nos tornando Martas, talvez sem perceber isso. Então, eu gostaria de que juntos nós pudéssemos avaliar um pouquinho, analisar um pouquinho do que a Bíblia fala sobre isso, certo? Então, vamos começar com a primeira passagem onde Marta e Maria são mencionadas na Bíblia, que está em Lucas 10, versículo 38 a 41. Ora, aconteceu que indo eles entraram em uma aldeia, e uma certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e vindo até ele disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus respondendo disse-lhe: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Bem, como é interessante que tão poucos versículos contêm ensinamentos tão profundos e não poderia ser diferente em se tratando do nosso Senhor. Primeiro, eu gostaria de falar sobre algumas características, né? Algumas questões relacionadas a Marta e Maria. Primeiro que elas aparecem em três passagens. Elas aparecem em Lucas 10, essa passagem que nós acabamos de ler, em João 11 e João 12. E as três passagens são situações muito icônicas. Essa que nós acabamos de ler, como eu disse, é ensinado, é falado, é comentado em todo lugar do mundo, por todas as igrejas, principalmente Ministério de Mulheres, falando sobre isso. Em João 11, a ressurreição de Lázaro, né? E João 12, que é a reunião na casa de Simão, onde Maria unge os pés do Senhor. Então, são três passagens onde essas mulheres aparecem e são três situações que marcaram a nós, né? E nos trazem muitos ensinamentos. Então, mas a gente sabe muito pouco sobre elas, inclusive sobre Lázaro, né? A Bíblia não traz muitas explicações sobre detalhes sobre a vida deles. Se eles eram casados, se os pais onde estavam, mas a gente supõe que Marta deveria ser a irmã mais velha. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que, na maioria dos versículos, quando se referem a Marta e Maria, Marta vem primeiro, Marta e Maria. A gente costuma falar Maria e Marta, né? Mas a Bíblia fala sempre Marta e Maria. E nessa passagem que nós lemos, quem hospeda o Senhor é Marta, né? Então, uma mulher chamada Marta o hospedou. Então, a gente pode partir ali de um princípio de que ela tinha uma questão de hospitalidade, né? Ela abriu a porta da casa dela e dos irmãos para receber o Senhor. Só que aí vem para o outro ponto que a gente vai começar a falar agora. Como foi esse serviço que ela ofereceu a ele? Então, a gente vê como características de Marta, como eu disse, que ela era uma pessoa hospitaleira, né? Ela abriu a porta da casa para receber o Senhor. Mas, no versículo 40, e aí, se vocês estiverem com a Bíblia de vocês aberta, vamos ler o que a passagem diz novamente. Bem, a Bíblia fala o seguinte: Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. Vamos ficar com essa parte, atarefada. Então, em outras versões pode aparecer distraída, né? Então, a palavra grega usada
nessa passagem realmente quer dizer isso. Ela estava distraída com muitas coisas. Então, uma pessoa quando está com muita coisa para fazer, ela fica distraída, ela não tem um ponto só. Porque são tantas tarefas onde você divide a sua atenção. Então, você não tem um ponto focal. Não é como eu sento e eu me detenho a uma tarefa. Não, eu faço várias coisas e isso me distrai. Então, a gente pode partir do princípio que ela não tinha um ponto focal, porque eram várias coisas. E aí, no versículo nesse mesmo versículo, né, porque ela estava muito atarefada, é onde ela vai questionar o Senhor e dizer, sim, Senhor, né, você não se importa que a minha irmã me deixe servir sozinha, né? Manda que ela venha me ajudar. Ou seja, também a gente percebe que ela estava ali fazendo isso, mas com certeza ela não estava muito satisfeita que o serviço todo estivesse com ela, porque ela recebeu visita em casa, e quem de nós, quando recebe visita em casa, não fica ali um pouquinho, sala para cozinha, querendo que tudo dê certo, ou numa programação da igreja, tudo vai, eu tenho que ver se está tudo em ordem, atarefado, distraído, com muitas coisas para fazer, sem um ponto focal. Aí o que que o Senhor responde para ela? No versículo 41. Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas. Então, essa palavra para preocupada também no grego significa ansiosa. Então, Marta, você está muito ansiosa, né? E preocupada. E também a palavra grega aqui pode significar fatigada, perturbada com muitas coisas. Então a gente vê que Marta era uma pessoa hospitaleira, abriu a porta da casa, queria oferecer o melhor para o Senhor, a partir do bom serviço ali da comida, da casa e tudo. Mas só que como é que era esse serviço? Era distraído, era ansioso, era angustiante, era perturbado. E ela estava com o Senhor na casa dela. Ela tinha o Messias ali, né? Ela estava oferecendo um serviço para ele, mas que não trazia paz. E que, como vários outros estudos já disseram, não era o que o Senhor estava pedindo dela naquele momento, era o que ela achava que ele esperava dela, né? Mas trazia isso. Porque quando eu mudo muito de foco, o meu cérebro cansa, né? E se eu fico muito preocupada achando que eu não vou dar conta ou que as coisas não vão sair bem, eu fico ansiosa, porque eu fico temerosa do resultado. E isso gera perturbação e angústia, né? E aí o Senhor disse, Marta, você está muito angustiada, você está muito ansiosa, você está preocupada com muitas coisas, mas que não são tão importantes. Ou nesse momento não é importante, né? Aí é quando ele diz, Maria escolheu a melhor parte, porque o ponto focal dela não estava no Senhor. É errado que eu me preocupe em dar o melhor? Vamos de novo para a questão da igreja. É errado que eu queira fazer o melhor no meu serviço? Não. Mas onde está o meu ponto focal? Né? Onde está o meu foco? Meu foco está no Senhor? O meu foco está em orar. Mas eu oro. Não, eu oro antes, mas só que eu estou distraído, eu estou angustiada, eu estou perturbada com aquilo. Então, se eu estou assim, o meu ponto focal, o meu olhar não está no Senhor. Então, é muito importante que quando nós iniciamos um dia, quando nós tivermos que realizar alguma atividade na igreja ou na nossa vida pessoal, nós possamos estar com o Senhor, passar tempo com Ele, levando até Ele essa nossa ansiedade, como a própria palavra dele nos diz que devemos fazer, e confiar nele. Nós devemos escolher a melhor parte, mesmo que às vezes seja difícil. Quantos de nós podemos não, em alguns momentos, nos identificar com Marta, apesar de que não é um perfil que ninguém quer se identificar, ninguém quer ser visto como Marta. Mas em algum momento a gente pode estar assim. Eu tô trabalhando muito na igreja. Nossa, mas eu faço muito em casa. Tudo é comigo, tudo está sobre mim. Marta estava sobrecarregada. É, a comida é comigo, os filhos são comigo, o trabalho, a igreja, o ministério.
e eu não descanso. Eu realizo muito, mas eu estou perturbada, eu estou angustiada, eu estou ansiosa. E eu tenho o Senhor a quem eu posso recorrer e, e descobrir o que Ele quer que eu faça, como Ele quer que eu sirva, mas o meu ponto de foco não está nisso. Está no que eu acho que eu devo fazer. Então, são as obras, né? Tudo depende de mim e isso me consome. E aí a gente vai para o outro perfil, né? Que é o perfil da Maria. A Maria, ela priorizou ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus. E ela se humilha, porque quando nós vamos para as outras passagens, a passagem que fala da ressurreição de Lázaro e depois da casa de Simão, é bem interessante. É interessante como na morte de Lázaro, as duas se aproximam do Senhor Jesus com um espaço de tempo e fazem a mesma pergunta para ele. A pergunta das duas é igual. Vamos ler a passagem de João? Na verdade, elas fazem duas afirmações, e não duas perguntas, mas são duas afirmações. João capítulo 11, capítulo 11, versículo 21, né? Quando Marta ouviu que o Senhor Jesus tinha chegado, ela foi até ele e Maria ficou assentada, né? E é interessante, né? Porque ela viu o Senhor e a ansiedade já disse, vou lá com ele, né? Eu não vou nem esperar que ele chegue aqui, eu vou lá com ele. E ela se aproxima e ela diz, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E aí o Senhor tem uma conversa com ela, né? Porque depois ela diz, mas agora sei, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. E Jesus disse, teu irmão há de ressuscitar. E ela responde, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? E ela responde que sim. É interessante que nessa passagem aí, com Marta, o Senhor tem uma conversa muito, né? Ele mostra os pontos, ele explica para ela. Agora vamos para Maria. A Maria, quando Marta volta da conversa com o Senhor, ela diz, o mestre te chama. No versículo 32, Maria se levanta e vai até ele e diz, tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, ela lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí a resposta do Senhor. Quando Jesus, pois, a viu chorar, e choravam também os judeus que vinham com ela, comoveu-se em espírito e conturbou-se, e disse, onde o puseste? Eles disseram, vem e vê. Jesus chorou. São duas formas, e aqui é interessante, não é que Marta não soubesse que o Senhor era o Messias, que ela não o amasse, porque tem outra passagem onde o Senhor diz, onde a Bíblia diz que o Senhor amava Marta, Maria. Então Marta também vem primeiro. Jesus amava Marta, tanto quanto amava Maria. Mas as aproximações, apesar de serem as mesmas afirmações, são completamente diferentes. Maria chega e se lança aos pés dele, né? E diz, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela chega com o coração aberto, ela chora, ela se ajoelha, né? O Senhor não precisa dizer para ela, tu acredita que eu posso ressuscitá-lo? Né? Ele chora em ver a tristeza dela e dos outros. Com Marta, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, mas você crê que eu sou a ressurreição e a vida? E se a gente vai lá depois, avançando no capítulo, a gente vê de novo o Senhor se referindo a Marta em relação a isso. É no versículo 39, quando o Senhor manda tirar a pedra, né? E Marta fala assim, Senhor, a essa altura ele cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. E Jesus responde, eu não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? Então, Marta é muito racional, né? Ela acredita que o Senhor é a ressurreição e a vida. Ela tinha dito lá atrás, né? Mas só que quando chega lá na hora da ressurreição, que o Senhor diz tira a pedra, ela diz, Senhor, não, tá
o cheiro não está muito bom, já faz 4 dias que ele morreu. E o Senhor precisa olhar para ele e dizer, mas eu não te disse que eu sou a ressurreição e a vida? Agora, na nossa percepção humana, é como se o Senhor tivesse dito, mas eu não acabei de falar que eu sou a ressurreição e a vida? Como é que assim? Como assim que você não acredita em mim? Né? É como se fosse, né? Não, eu acho que o Senhor entendia a forma de pensar, e talvez ela precisasse ser mais levada para essa questão menos racional e ver quem ele era, quem estava diante dela, que a gente percebe que é isso, ela está diante do Messias, mas primeiro ela não parou para ouvi-lo, ela priorizou servi-lo de uma maneira que ela achava que era correta, e no episódio da ressurreição de Lázaro, ela chega com ele, que eu não acho que ela não estivesse emocionada, mas é uma coisa muito mais contida, né? Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou, Senhor, olha, tá com mau cheiro. Então, é aquela coisa lógica, racional, é, muito objetiva, muito concreta. E Maria já chega chorando. Ah, então Maria é melhor do que Marta. O Senhor amava mais Maria do que Marta. Não, eu não acredito que, como eu falei, há um versículo que diz que o Senhor amava Marta e Maria. Não acho que o Senhor amava mais. O Senhor sabe lidar conosco da maneira como nós somos e Ele vai nos trabalhando naquilo que nós precisamos mudar. Mas isso não implica em mais ou menos amor, né? É muito mais a nossa personalidade, a nossa forma de ser que pode travar e dificultar que Ele se aproxime e que nós recebamos dele aquilo que ele tem para nos dar. É muito mais algo nosso, que a Marta apresenta maiores dificuldades nisso do que Maria. E não que Maria seja melhor do que Marta, que o Senhor amasse mais Maria do que Marta, porque o Senhor tratou com Marta, né? A gente vê que ele tratou com ela naquele momento de você está muito ansiosa, você está perturbada, e agora ele tratou com ela de novo. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Você acredita que eu sou a ressurreição e a vida? Né? A Bíblia não fala da resposta, porque ela já tinha dito lá. Sim, então o Senhor ele confronta mais a Marta em amor para trazê-la para essa questão aí da confiança e da fé que Maria não tinha dificuldade. Então, e isso acontece no nosso meio cristão. Tem irmãos que não têm tanta dificuldade em acreditar, em exercitar uma fé, em depositar totalmente a sua confiança no Senhor, de se entregar, de priorizar a vida com Ele. E algumas pessoas, alguns irmãos podem ter um pouco mais de dificuldade de entender que o Senhor é amor, que o Senhor é por nós, que o Senhor tem boas coisas para nos dar, como a própria palavra dele diz, que Ele é um Pai amoroso, que Ele está aí por nós, e que tipo de serviço Ele espera. Né? Aí eu vou para a última passagem, tá? Vamos lá para a última passagem onde Lázaro, Marta e Maria aparecem, que é em João 12. E aí em João 12, logo nos primeiros versículos, né? Vamos ler. 6 dias antes da Páscoa, veio Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, que estivera morto, e a quem ele ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe ali uma ceia, e Marta servia, mas Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, caríssimo, ungiu os pés de Jesus e limpou os pés com os seus cabelos, e a casa se encheu com o cheiro do unguento. Então, de novo, nós temos aqui os 3 irmãos. E o que a gente vê? Marta estava servindo e Maria estava ungindo os pés do Senhor. A Bíblia não fala, mas diferentemente da primeira situação onde havia esse cenário, não há uma reclamação por parte de Marta, não há um confronto, um ensinamento da parte do Senhor. Então, nós não temos certeza se esse serviço agora que Marta estava fazendo, ele era como o da primeira vez, cheio de angústia, distraído, sem foco. Se era uma coisa pontual, né? A gente pode supor que pode ter havido uma mudança depois de todos esses eventos em que o Senhor ensinou e mostrou algo para ela. Mas Maria, que não tinha essa dificuldade de estar aos pés do Senhor, de se entregar ao Senhor, ela estava lá, ungindo os pés do Senhor. Marta estava servindo, mas eu acredito que com uma outra predisposição e talvez depois sentar
sentada ouvindo e desfrutando do Senhor. Nós não mudamos totalmente, né? O Senhor, Ele nos trabalha, Ele nos molda, Ele nos leva, quando nós o buscamos de verdade, Ele nos leva para uma intimidade com Ele, mas Ele respeita a nossa personalidade. Tanto que eu acredito que houve uma transformação em Marta, mas ela continuava servindo, porque eu acredito que era dela, né? Receber Jesus novamente na casa dela, o irmão ressuscitado. Acredito que ela estava alegre, porque a Bíblia não fala de perturbação, mas era dela, ela estava servindo, né? E Maria estava ali ungindo os pés do Senhor. Então, eu espero que esse breve estudo nos ajude, porque fala comigo também a sempre estarmos atentos a isso, a permitir que o Senhor vá nos moldando de acordo com a nossa personalidade, com o nosso temperamento, nos levando até Ele, para que essa mudança ocorra a partir dele e que nós possamos entender como Ele quer que nós o sirvamos, e principalmente que nós busquemos nele, que o nosso ponto focal esteja nele, porque aí nós não vamos estar nem distraídos, nem angustiados, nem perturbados e nem ansiosos, e que é esse o desejo dele, né? Que todos nós busquemos a melhor parte que não nos será tirada. Um abraço.